Nilson França, administrador e gestor, pré-candidato a vereador de Salvador pelo Novo. Nilson, conta pra gente sua trajetória, sua bela trajetória de vida e profissional, Uhum, desde o início até chegar aqui. tá certo. Bom dia a todos. Meu nome é Nilson França, eu sou administrador de empresas. A minha trajetória começa bem cedo, né? Desde os 14 anos de idade eu já tinha carteira assinada, né? Eu sou de origem paulistana, eu nasci lá, mas eu moro aqui há mais de 12 anos e mais de 30 trabalhando aqui na região, né, do Nordeste, com base em Salvador, tá certo? Eu costumo dizer que eu sou de origem de São Paulo, mas meu coração é baiano. Eu adotei a cidade, adoro aqui, sou casado com uma baiana, tenho 2 filhos e 59 anos de idade. E como eu estava te falando, a minha trajetória ela começa cedo. Meus pais, eu sou de origem humilde, na zona norte lá de São Paulo. Meu pai trabalhava em 2 empregos, ele era guarda de presídio e também era sapateiro durante o dia. E aí eu fui trabalhar cedo para ajudar em casa e também para bancar meus estudos, né? Porque meu pai, na época, não tinha condição de bancar. E aí eu me formei em administração de empresas com 21 anos, já estava formado, eu fiz MBA em gestão estratégica pela FGV. Inicialmente eu comecei na área financeira, trabalhando em bancos, antigamente chamava de contínuo, né, office boy, eu não sei como é que é hoje o termo, né, mas comecei bem cedo e depois fui crescendo, fui analista de crédito em bancos, depois eu passei para a indústria. E aí comecei minha trajetória na indústria, na área de automação industrial. Então eu comecei como projetos, administrando pedidos de vendas, depois passei para gerente de vendas e cheguei até supervisionar a equipe de projetos, né, de gerente de projetos. E sem ser engenheiro, eu gerenciava uma equipe de mais de 12 pessoas com formação técnica, né? Então, eu gerenciei projetos complexos, gerenciei os projetos aqui no polo da antiga Baia Pup, que hoje é a Bracel, da antiga Copene, que hoje é a Braskem, Petrobras. Então, eu tenho uma vivência muito grande nessa área de gestão de projetos. E depois, pela minha habilidade, pelas minhas competências mais relacionadas à área comercial, eu migrei para a área de vendas e fui convidado, né, para atuar aqui, né? Eu já trabalhava aqui, aí eu fui convidado para montar aqui as filiais das empresas multinacionais, de uma empresa multinacional que eu trabalhei, né, de origem inglesa, e aí fui para a área comercial e recentemente, né, nos últimos 5 anos, eu venho também atuando na área de síndico profissional. Então a minha trajetória basicamente é essa. Sim, bom, agora vamos falar um pouco da cidade, né? Como é que veio essa ideia de representar a população de Salvador no Legislativo Municipal? Bom, eu não tinha a mínima pretensão, sinceramente falando, nunca me passou pela cabeça de ser um político, tá certo? Eu sempre gostei da política, mas como todo brasileiro, né? Conversando com os amigos, em happy hour, no trabalho, na família, reclamando, né? Sempre criticando, então a gente fazia aqueles encontros onde um era mais liberal, o outro era mais de esquerda, e aquelas discussões. Mas o que me chamou a atenção, Aurélio, foi em 2018. Né? Em 2018, naquela eleição para presidente, o João Amoedo veio com esse projeto, com essa proposta. Eu confesso que eu não conhecia a fundo, né, a filosofia do partido, as ideias, os valores, mas aquilo me chamou muita atenção. Uma pessoa que estava crescendo nas pesquisas com uma ideia de um Estado mais enxuto, tá certo? Com mais liberdade para as pessoas, um estatuto. Porque como eu venho da iniciativa privada,
eu trabalhei também na área de processos. Então, o que me chamou a atenção no Partido Novo foi essa questão dos processos, dos procedimentos. Que, na realidade, o Partido Novo ele tem governança, ele tem compliance, que é o que a gente tem nas empresas, né, multinacionais, bem estruturadas. Então, isso isso é uma coisa inovadora, né? E fiquei interessado, depois em 2019 eu me interessei por me filiar, né? Mas assim, sem pretensão nenhuma. Mas conversando com o presidente do diretório estadual, com o pessoal do diretório municipal, e também pelo meu perfil, as pessoas falam, pô, Nilson, você tem um perfil, você é um cara, um gestor, uma pessoa de sucesso, né? Eu também trabalhei numa empresa de telecomunicações, eu participei do startup dela, né? Não tinha nada, construímos do zero, né? Que é a antiga BCP, que hoje é a Claro. Então, eu tenho uma experiência de startup, de empresas muito interessante, e você pode ser muito, muito útil. E aí a gente começou a conversar e passei pelo processo seletivo, e aí fui me apaixonando cada vez mais pelo partido, pelas ideias, e vi, principalmente, de que não era só o discurso, né? Uma coisa que eu sempre lutei na minha vida toda e sempre critiquei é que as pessoas têm um discurso, mas a prática é totalmente diferente, né? Então, e no Partido Novo não é assim. Aí eu comecei a participei dos processos e estou aí. Estou firme, forte, estou gostando, estou bem preparado, fiz vários treinamentos e eu tenho certeza que com a minha experiência, com o meu trabalho, com o meu vigor, com a minha energia, eu vou poder contribuir muito para uma Salvador mais justa, com menos desigualdade social. Bom, Nilson, a gente só me permite assim teorizar em cima do que você falou, né? Você falou assim, poxa, política, né? Política todos nós fizemos, né? Você sabe, né, as empresas, as políticas das empresas, as políticas de segurança, política de comercial, política é uma atividade que todos nós fizemos, né? Então, nós somos seres políticos no sentido de relação, de ter as éticas e a moral, a honra, que ligam, né, todos os pontos dessa atividade. Mas o que caracteriza o vereador, o cargo que você está concorrendo, é que ele tem uma dimensão política de representação da população. E claro que isso se perdeu, né? A sensação que se tem, a sensação nacional, de que se perdeu o sentido dessa representação. As pessoas não se lembram em quem votaram para vereador, as pessoas não acompanham o trabalho do vereador, as pessoas não acompanham o trabalho da Câmara, não sabem o que a Câmara faz. Como é que você pretende resgatar isso? Como é que você, como candidato a vereador, pensando já como se colocando como vereador, você pretende resgatar esse sentido da representação, essa relação com os seus eleitores, com a cidade, com o seu cargo, com essa responsabilidade da representação? Olha, Aurélio, é assim, eu pretendo ser o Nilson França. Eu não vou ser um outro ser, tá certo? Eu quero ser o Nilson França que eu sempre fui. Um cara íntegro, honesto, com muita vontade de acertar, focado em resultados, né? E um cara de entrega. Eu sempre fui um cara que entreguei muito. Eu até brinco, eu prefiro mais fazer do que falar. Eu não sou aquele político tradicional, com aquela habilidade toda no discurso, entendeu? Porque a minha vida toda foi essa. Então, eu vou representar a Bahia entregando, né? E como é que a gente faz isso? Então, a minha bandeira principal é fiscalização e transparência. Então, hoje, eu já faço isso sem ser vereador. E eu digo mais, eu desafio algum vereador hoje, que está lá na Câmara, que já tenha feito ações de fiscalização com valores superiores ao que eu já tenho feito. Eu já barrei 2 licitações com indícios de irregularidade aqui na Bahia, uma pelo governo do estado, outra pelo município, e fiz representação no Ministério Público, acataram a minha representação, e uma delas, inclusive, foi judicializada.
né? E aí agora você vai falar assim, pô, mas o povo não vê isso. Realmente, o povo acaba não enxergando muito a importância dessas ações de fiscalização do executivo. Porque uma vez que você começa a fazer um trabalho maior de fiscalização, um trabalho para que não haja irregularidades, desvios, e que o dinheiro do cidadão seja usado de forma eficiente, vai sobrar mais dinheiro para outras pautas, né? Dos meus colegas, inclusive. É, Educação, exato. né? E, Saneamento. a questão não é, nem é o dinheiro, né? Aquela coisa que o Ciro Gomes perguntava, dá bilhão? Não, não é essa a questão, de dar dinheiro. A questão é que você melhora a qualidade de quem vai ocupar o cargo do executivo, na medida em que você fecha a porta para que a atração de pessoas desonestas. Né? Porque se as contas forem fiscalizadas efetivamente, o cara desonesto vai pensar, pô, ali não é um bom lugar para mim. Né? Não eu vou me Exato. dar mal nesse lugar, né? Você, como síndico profissional, sabe, né? Por exemplo, se um síndico normal, um síndico de prédio, né? Eu já fui síndico muitas vezes, Uhum. minha esposa foi síndica aqui no prédio. É, a gente sabe que, poxa, você ser fiscalizado é muito bom, porque a gente se sente bem ser fiscalizado quando a gente sabe que não fez nada de errado, né? É que as pessoas, Exato. poxa, os caras vão ver que eu sou honesto. Mas ao mesmo tempo, se você lá nos prédios tem o Conselho Fiscal, que seria o equivalente à Câmara, né? É, Isso. e se existe uma fiscalização efetiva, isso barra o caminho para as pessoas desonestas. E sempre há, né? Sempre há, o Exatamente. desonesto existe, né? Você, Mas você tem que barrar ele. E essa verdade. Você tocou Você fez uma analogia bem interessante que eu costumo fazer também, né? Como síndico profissional que eu sou, é, guardar as devidas proporções, obviamente, né? Porque num condomínio é muito menor do que no município, mas a dinâmica é muito parecida, né? Então você tem um síndico, ele as pessoas votaram nele, ele é um representante, ele tem que agir no interesse da comunidade, que é o interesse dos condôminos. Aí você tem um conselho fiscal atuante, então por isso que eu sempre, nas minhas gestões, assim, pessoal, mais importante do que o síndico é o conselho fiscal. Se tiver um conselho fiscal bom, analisando as contas, os balancetes, identificando os desvios, isso vai fazer com que o síndico trabalhe corretamente. E tendo também uma legislação adequada, entendeu, Aurélio? Porque se você vai num condomínio ou no município onde as leis não estão, não existem leis ou as leis não estão coerentes, adequadas, o que acontece? Fica mais difícil também de você gerir, né, a coisa pública, tá certo? Então, excelente, é isso mesmo, eu concordo com você plenamente, essa analogia é perfeita. Vamos continuar na analogia? Vamos aproveitar essa analogia, porque eu gosto muito dela, porque, primeiro, pela experiência e Uhum. porque eu tenho acompanhado, né, tanto do Poder Executivo quanto dos condomínios. Né? Sim, Tem um detalhe que chama a atenção, que é o seguinte: no condomínio é crucial o controle de gastos, certo? O controle de custos. Porque senão a taxa vai lá em cima, e quando a taxa vai lá em cima, o imóvel não vale mais nada. O verdade. valor do imóvel cai muito, porque a primeira pergunta que um comprador de imóvel faz quanto é o condomínio, quanto é a taxa, né? Ele faz essa conta, porque para ele é um custo alto para quem paga, sempre é. Né? E também Uhum. para quem aluga, para quem é locador, que hoje tem muito em Salvador, né? Para quem tem um imóvel para locação, a taxa de condomínio vai ser descontada diretamente do valor final, porque o inquilino ele escolhe pelo total, né? Ele faz a conta no Sim. total. Pô, eu vou ter que gastar R$ 2.000 para esse apartamento aqui entre condomínio, o IPTU e quando o IPTU está incluído, e o aluguel propriamente dito, né? A conta Uhum. é uma conta de chegada. Tá, então, quer dizer, lógico, a gente falou aqui em transparência, a gente falou nas ações que você fez, que eu acho extremamente importante, eu quero te elogiar, é fundamental essa fiscalização,
esse olhar direto, claro. Falta muito no Brasil isso, fiscalizar o Poder Executivo, e isso vale para os condomínios, mas vale também a fazer mais com menos. Ou seja, Com certeza. essa questão, e aí você como administrador, como gestor, pode falar também por suas experiências, com a experiência da empresa, porque empresa, se você não controlar custo, ela vai para o prejuízo facinho. A gente teve Exatamente. empresas do Polo aí, que, pô, são empresas hoje estão muito bem, aliás, houve um aprimoramento, a gente nota nisso, eu tenho acompanhado as empresas do Polo que são de capital aberto, que você tem todos os balanços, né? Uhum. E você nota uma evolução nos últimos anos, que elas caminharam para a lucratividade, mas não fizeram isso sem controlar custo. Então, como é que você vê também essa possibilidade do vereador agir como controlador de custos? Ou seja, de apontar, ó, o executivo está gastando isso aqui, mas esse gasto aqui está errado. Uhum. Bom, vai começar, Aurélio. Na realidade, a gente já até fez isso. A primeira ação minha já está feita. Eu já assinei um termo de compromisso do Partido Novo. Isso está na minha rede, no Instagram, já está lá, nos meus destaques. Eu já assinei um termo de compromisso que eu vou diminuir em 50% os gastos de gabinete. Esse é um compromisso, no mínimo. 50% no mínimo, né? 50% ou mais eu vou economizar do que se gasta hoje, né? Hoje, um vereador por mês, ele tem um teto aí de, acho que chega até R$80 mil por mês. É um verdadeiro absurdo. Quase 80, na verdade, mas sim, por aí, né? Por aí. Outra coisa também que eu já assumi como ação de redução de gasto é a questão dos assessores. Porque a verba de gabinete é para os assessores. Para os assessores, exato. Mas só para você entender de onde está vindo, né? Não, exatamente. Essa economia. Eu queria, Nilson, aproveitar para esclarecer quem está nos vendo como é que funciona isso. Sim. Você sabe como é que funciona, eu sei como é que funciona, mas a população às vezes não sabe como é que funciona. O que é uma verba de gabinete? É um X, a Câmara Federal tem, a Assembleia Legislativa tem, a Assembleia Legislativa é 100 mil, uma coisa dessa. E aí o que acontece? A pessoa contrata quantos assessores quiser. Tem um teto, né, para cada assessor. Chega a 22 aproximadamente em Salvador. Não. O teto tem um teto para cada assessor, para cada assessor contratado, o assessor pode ganhar até X e tem que ganhar o salário mínimo como mínimo. E dentro disso você pode distribuir o dinheiro de modo até ter 20 e poucos assessores aí, que é o total de assessores que você pode ter, ou pode ter menos e remunerar todos pelo teto da assessoria. Então, quando a gente fala de verba de gabinete, a gente está falando em contratação de pessoal. Claro que a gente está falando nisso, e você acabou de ressaltar conselho fiscal e tal, que você ter, por exemplo, um assessor que especialista em contas, um contador especializado em finanças públicas, poxa, aquele ganhe 20 mil reais é bom para a gente, é bom para a cidade que tem um assessor desse, um vereador, para ajudar a fiscalizar o município, né? Mas às vezes você tem vários assessores que você só está dando um emprego para ele ser seu cabo eleitoral, como retribuição, ou então tem rachadinha, que a gente sabe. Enfim, essa questão da eficiência no gasto também é importante, né? Exatamente. É isso. Hoje os parlamentares, os vereadores, eles têm essa possibilidade de chegar até 20. Eu vou dar um exemplo. A maioria dos mandatários do Novo, por exemplo, a Janaína Lima, em São Paulo, um número parecido, com 20 e poucas pessoas. Ela tem 6. Ela tem 6 assessores e ela já economizou 5 milhões de reais, né, com verbas, com essa redução de número de pessoas. Né? E além disso, fora essa redução das verbas do gabinete, que você muito bem explanou aí para o pessoal que está nos assistindo, eu também já abdiquei de todos os benefícios, né? Nesse termo também, e benefícios que não fazem sentido, né? Por exemplo, auxílio Correios, auxílio paletó, o salário do vereador ele já é alto. Eu já considero que ele é muito, mas muito acima da maioria do que ganham os brasileiros, né? Hoje chega em Salvador, chega em torno de 18 mil reais.
esse é um salário muito alto, né? Então, eu acho que o vereador ele tem que viver com o salário dele. Ele não precisa de outros benefícios, de outras verbas, enfim. Então, também já fiz isso. Então, só voltando, né, que a primeira ação nesse sentido já está feita, na realidade, né? E aí, as outras ações que eu pretendo tomar para que a gente para que o executivo gaste, use o dinheiro, né, invista o dinheiro de forma correta e de forma eficiente, é a fiscalização. À medida que, como eu falei já, né, à medida que você fiscaliza, você consegue reduzir bastante esse número esse recurso, ele vai ser gasto de forma eficiente e de forma que o nosso o eleitor, os nossos representantes consigam enxergar essa economia e ter melhorias. A hora que começar a ter melhorias, ter mais saneamento básico, a desigualdade diminuir, o índice de educação do IDEB, do ensino médio, acabar melhorando, enfim, uma série de outras iniciativas, segurança pública. Então, você tocou nesse ponto, e é muito importante mesmo essa gestão. Então, essa experiência que eu tenho, Aurélio, da iniciativa privada, eu já estou acostumado a fazer mais ou menos. A minha vida toda foi isso. Eu trabalhei em indústrias multinacionais, com metas, com resultados. Eu era coordenador de projeto, onde o projeto, ele foi... Eu tenho um case, que é meu case, está no meu currículo, eu gosto muito de falar, me orgulho, que foi o projeto da Bahia Pulp, né, uma segunda linha de papel e celulose, onde foi vendido com uma margem de 3%, porque ele era estratégico para que a empresa que eu trabalhasse, a margem de lucro, ela, né? Ela é uma empresa de capital indonésio ainda, já era, E né? de Indonésia, ainda é, Sapteri. Eu visitei, Então, eu já visitei a sede de Alagoinhas, fiquei encantado com eles têm uma... Eles têm uma sede em Alagoinhas e uma sede em Camaçaria, né? E tem uma empresa de reflorestamento também aqui próxima. E aí, o que aconteceu? A margem de lucro, que era inicialmente de 3% desse projeto, no final, ela foi para 20% com medidas de quê? De economia, de otimização dos custos, de agregar mais valor também no projeto. Então, assim, eu já tenho essa experiência de fazer mais com menos. Não, e sem deixar, isso é interessante, Nilson, que a gente passa para a população, porque sem deixar de prestar serviços impecáveis, né? Porque é uma empresa que produz papéis especiais, quer dizer, de primeira linha, é uma empresa que tem que ter excelência nessa gestão ambiental. Eu visitei Alagoinhas, que era justamente o controle florestal, eu vi lá como é que eles controlam incêndios, por exemplo, como previnem incêndios, né? Trabalho social também que eles têm, fantástico o trabalho social, fazem com muito pouco, fazem coisas fantásticas na área de cultura, na área, enfim, de desenvolvimento, de oportunidades das pessoas. Então, essas coisas mostram que não é assim. Agora, quem comanda a empresa? Né? A gente falou dos moradores, que é o condomínio, a gente fala da população, que é a Câmara, o Executivo, o município, mas a empresa, quem manda são os acionistas. Né? Exato. E não tem pessoa mais... deveria, né? Às vezes não é assim, infelizmente. Mas não tem fiscal mais severo do que o acionista. Né? O acionista, ele exige resultados. A gente não tem que ter, e talvez isso seja a sua motivação principal para ser candidato a vereador, compromisso com resultados, que o legislativo e o executivo entreguem resultados para a cidade. Sim, é fundamental, né? Obviamente são dois mundos diferentes, né? Numa indústria você tem aí a questão do lucro, tudo, mas o lucro é o resultado, mas é uma parte do resultado. A gente quer que a empresa cresça também. Né? Você não quer, o acionista ele não quer que a empresa apenas repita aquele lucro. Ele quer que a empresa melhore para que amanhã ela dê mais lucro ainda, que ela seja maior, que ela cresça também. Né? É verdade. É por isso que é importante você trabalhar com metodologias. Na gestão de projetos, e você pode replicar isso muito tranquilamente também para o público,
Porque na gestão de projeto você tem 9 disciplinas, né? Como você está dizendo aí, o custo o lucro é uma delas, né? O controle de custo é uma das disciplinas. Mas você tem o cliente, você tem os contratos, você tem a qualidade, você tem o escopo que tem que estar. Então você tem que ter uma visão sistêmica de vários fatores que influenciam no resultado final. No município, no governo, eu vejo da mesma forma, né? Você tem que controlar você tem que gerir adequadamente para que o resultado final seja o quê? Mais qualidade de vida para as pessoas, mais educação, mais emprego, menos burocracia, menos impostos, tá certo? Então, você pode muito bem usar metodologias da gestão de projetos para a gestão pública tranquilamente. E isso existe até já estudos e artigos nesse sentido, tá certo? Então, porque, às vezes, porque no público, às vezes o governante ele não tem muito cuidado de você entregar no prazo, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para quem está nos assistindo. A gente tem aqui um hospital metropolitano que fica na região de Lauro de Freitas. Um hospital top de linha, maravilhoso. Ele está praticamente pronto. O ano passado, o governador esteve lá, estava 90% concluído. Em março desse ano, era para entregar esse ano, não entregou, e estava 97% concluído e até agora não inaugurou. Faz um ano que faltava só 10% para concluir e não concluiu ainda, tá certo? Você imagina se fosse numa indústria, por exemplo. Não, mas acho que até a eleição vão dar um jeito, né? Então, exatamente. Pode ser que eles estejam postergando. Quando é para entregar o resultado eleitoral, a coisa vai. Exatamente, mas é o que eu estou dizendo, o descaso com o dinheiro público, nosso dinheiro, o dinheiro do baiano, porque a gente, um hospital de 168 milhões e ele não inaugura. Inclusive, eu tenho até ação no Ministério Público, já entrei, já fiz 2 solicitações na ouvidoria e estou atrás. Esse é uma outra ação de fiscalização que eu estou fazendo também. Então, esse exemplo mostra isso, que no público você também tem que ter esse cuidado, né? Você não pode atrasar uma obra mais de um ano. E a população, são 55 leitos de UTI que poderiam estar sendo usados, poderiam estar desafogando o HGE, poderia estar desafogando o Roberto Santos, que o objetivo foi esse, né? Então, até porque é longe, isso né? Ninguém fala. E a mídia, Aurélio, não comenta. Até porque é longe. Numa emergência você morre no caminho, né? De Lauro de Freitas até os hospitais aqui da... O secretário está quase todo dia na televisão, o governador também, e eles não perguntam, né? A grande mídia não pergunta isso, e é uma coisa absurda. Enfim, mas é isso que eu digo, falta de gestão. Então, essas coisas, porque pela minha experiência no privado, isso é inadmissível, né? O sócio que você disse aí, ele já teria mandado embora os responsáveis, já teriam colocado... Só para você ter uma ideia, esse exemplo que a gente deu da Bracel, dessa indústria de papel, teve um momento no projeto que estava atrasado. O segundo homem da linha do grupo que fica na Indonésia, ele veio para cá, ele ficou uns 3 meses e ele ficou aqui pressionando o pessoal para o projeto andar mais rápido para poder inaugurar a fábrica. Então, são essas coisas assim. A gente também tem que ter cuidado com o dinheiro do povo, o dinheiro do público que está sendo investido e é isso que eu vou batalhar para que a gente possa melhorar. A gente nota, você deve ter notado, Nilson, não sei qual é o bairro que você mora. Eu moro em Patamares. Patamares. Você deve ter notado, nas andas pela cidade, quando estão acontecendo as obras, tanto da Orla quanto dessa chamada do BRT, mas que na verdade a mais importante do que o próprio BRT é essa linha de viadutos que vai desafogar uma área crucial aí da cidade.
A demora impressionante nas obras. As obras são de uma lentidão impressionante. Nós temos na Pitubaí já quase um ano de congestionamento e não dá para entender como é que você, para fazer um passeio público, você leva um ano para fazer uma obra. Por que as obras são tão demoradas? Você tem ideia disso? Por que acontece? Você que está fiscalizando. Sim, porque isso aí é a questão dos contratos, da forma como eles são feitos. Né? Normalmente, esses contratos eles são feitos por medição. Então, eles vão... não é, muitas vezes não é interessante você terminar logo, porque você deixa de medir mais. Né? E aí você tem brechas no contrato, onde ele pode colocar aditivos contratuais para que a obra continue e as empreiteiras continuem ganhando mais e faturando mais em cima do governo. Não digo que são todas, mas infelizmente a gente vê indícios fortes disso acontecendo. Eu não tenho dúvida que é a forma de contratação. Né? A forma de contratação e o acompanhamento. Né? O acompanhamento dessas obras, com uma boa gestão de projetos, fiscalizando, cobrando dentro daquilo que foi contratado. Então, se você contratou bem, com boas cláusulas, com penalidades, então as empreiteiras, elas têm que cumprir aquilo. Né? E às vezes, muitas vezes, acaba não acontecendo isso. Existem muitos aditivos contratuais que são feitos no meio para que a obra fique muito maior daquele valor que foi ganho inicialmente. Exatamente. Aí, o que é um absurdo, né? Imagina num condomínio você contratar uma obra para um condomínio com uma empresa, e você pagar mais por ela demorar mais, por infernizar a vida dos moradores mais. Né? Você procura justamente o oposto. Eu tive aqui no condomínio, por exemplo, teve uma obra na rampa que interditou a garagem. Foi um transtorno para os moradores terrível ficar sem estacionamento, ainda foi no verão, a gente não encontrava vaga na rua. Era um problema seríssimo. Então, o que a gente fazia? A gente procurava agilizar ao máximo, né? E até prometer para a empresa, olha, se vocês fizerem mais rápido, a gente dá uma ajuda maior aqui e tal, dá um prêmio, né? No município acontece o contrário, né? Quer dizer, exatamente. Você paga mais pelo que vai demorar mais, porque vai causar mais transtornos à população. Os prêmios, como você falou, são mecanismos muito bons, né, para que a gente possa, obviamente, você tem que estar cuidando da qualidade, né, dentro da qualidade do escopo contratado, mas os prêmios para que a obra seja entregue por menos tempo, aí o empreiteiro ganha um bônus, né? Isso são várias formas de você fazer a contratação, formas inteligentes que a iniciativa privada faz direto isso daí, que pode ser implementado, mas não é implementado porque muitas vezes é interessante a obra permanecer para que ela tenha mais aditivos e elas acabam ficando muito além daquele valor inicial, né? Sim. Bom, agora você falou também em desigualdade, né? Salvador é marcada por essa desigualdade, você tem bairros muito nobres aqui e você tem bairros muito pobres. E marcados pela subhabitação e tal. Fala, pô, tem gente aí que tem que enfrentar 500 metros de escadaria para chegar em casa. Escadaria, não tem CEP. Ele comprar uma geladeira não entrega. Ele vai ter que dar um jeito. E isso tudo é um sofrimento para a população terrível. Como você pensa e como você acha que o vereador pode atuar, se não para as questões de base da desigualdade, que são basicamente a falta de liberdade econômica, nós sabemos disso, né, que a falta de liberdade econômica causa desigualdade, né, porque concentra monopólios e tal, concentra no Estado, os privilégios também de quem está no Estado e de quem negocia com o Estado, mas pelo menos melhorar a situação dessa população que mais sofre em Salvador, a população mais pobre de Salvador. Como é que você vê isso? Bom, as pessoas precisam ter oportunidades. Para isso, precisa ter a educação, é a base de tudo. Então, infelizmente, a gente está com índices
muito baixos. A Bahia tem apresentado números muito baixos, né, em relação ao IDEB, que é aquele índice que analisa o ensino básico. Então, a gente precisa melhorar a educação. Mas, assim, isso são ações que a gente tem que fazer. Eu entendo que tem que ser feitas ações de curto, médio e longo prazo. Então, a educação tem que ter uma medidas que pode ser que reflitam daqui a médio prazo, a longo prazo, mas agora a gente precisa desburocratizar também mais o empreendedor. Existem muitos empreendedores na periferia, no subúrbio. Eu transito muito na Cidade Baixa, porque a família da minha esposa é toda lá de Massaranduba, da Baixa do Petróleo. Conheço, eu adoro. Eu vou para lá direto. Conhece? Conheço. Então, a família... Massaranduba, Mangueira, Vila Rui Barbosa, toda aquela região ali. Exatamente. Ali tem a Baixa do Petróleo, que é a Maré, né? Então, aquilo ali é um absurdo, né? Aquele lixo ali, aquele descaso, né? Eu fiz, inclusive, recentemente, nós fizemos aí, comemorou, acho que 20 anos da presença do João Paulo, né? Do Papa, lá em Alagados. Lá no Uruguai. E eles só fizeram a igreja, né? Na realidade, a igreja, veja só, eles fizeram a igreja para receber o Papa, e depois não fizeram mais nada, continua a mesma coisa. Se você tirar uma foto de antes e agora, é a mesma coisa. Então, eu acho que a prefeitura, o município, né, e os vereadores, eles têm que cobrar mais ações para a melhoria do subúrbio, né, que é muito afetado, e desburocratizar para que mais empreendedores consigam abrir seus negócios. Existem muitos empreendedores no subúrbio, na Cidade Baixa, nas classes mais carentes. Você vê bairros mais dinâmicos e menos dinâmicos. Você vê bairros como Pau da Lima, como Paripe, então que tem um comércio fortíssimo, prestação de serviço fortíssima, uma coisa Cajazeiras, então, tá com shopping, tudo. Tá muito bom. E, claro, incentivar isso aí é fundamental para que as comunidades sejam autônomas e tudo mais. Mas me preocupa ainda essa questão das pessoas sem CEP, né? A gente fala, porque isso é uma falta de dignidade, né? Até teve gente criticando, por exemplo, claro, eu discordei. Porque nós não podemos botar conjunto habitacional lá no aeroporto. Realmente é longe, eu acho que a gente tinha que buscar mais adensamento. Mas o conjunto habitacional em si é bom, né? Porque ele te dá um CEP, ele te dá uma janela aberta para o sol, que às vezes muita gente não tem isso, né? Abre para um beco e não pega sol nunca dentro de casa. Então, como melhorar a condição de habitação? Eu parto do pressuposto que o primeiro passo fundamental é dar o título de propriedade para quem tem propriedade, para quem tem a posse. Como é que você vê isso? Sim, eu acho que tem que fazer um plano diretor, né, de urbanização, para regularizar a situação dessas pessoas que vivem, às vezes até no anonimato, né? Às vezes as pessoas não têm um CEP, isso é triste. Então eu creio que a gente tem que fazer uma ação no plano diretor de urbanização para que a gente possa mapear todas essas regiões, né, que se encontram com problemas e fazer uma regularização e dar esse direito, né, para o cidadão de ter uma moradia. Isso é constitucional, né? Isso é constitucional. Então, isso é fundamental. Então, juntamente com ações de desburocratização para melhorar a forma de empreender, aí criar mais emprego e rendas para as pessoas poderem ter chance de não precisar só de assistencialismo ou de Bolsa Família, ou que o governo dê alguma coisa para elas, mas que dê a oportunidade para que elas possam ter as suas coisas, né, se desenvolverem. Eu mesmo, eu sou de uma família humilde, meus pais não tinham condição, mas eu vi na educação uma oportunidade de desenvolvimento, de crescer. Eu fui me desenvolvi, cresci, tive uma carreira de sucesso. Então, as pessoas têm que ter essa oportunidade para poder se desenvolver
e para poder sair dessa situação e de a gente diminuir essa desigualdade social, que é aquele índice Gini, né? Ele é um índice que mede ele é muito alto no Brasil. A distância, né? Ele é muito alto no Brasil e especialmente alto em Salvador. Exatamente, porque ele mostra a distância que está os mais ricos dos mais pobres. Esse índice ele mede essa elasticidade, né? Então, aqui na Bahia, esse índice ele é absurdamente alto. Então, é absurdamente alto e a nossa esquerda, você se posiciona no partido hoje que o Novo é um partido que é visto, um partido de centro-direita. Liberal, liberal em economia. Mas a nossa esquerda diz que a culpa dessa desigualdade é dos empreendedores privados, é dos malvados capitalistas. Quando a gente sabe que, e aí vamos tocar num ponto que interessa muito ao vereador e ao vereador de Salvador, a maior causa disso são ou os altíssimos salários e privilégios de quem é funcionário público, de quem ocupa cargos públicos, né? Ou então os monopólios, né? Nós temos aí um transporte muito ruim que todo mundo reclama, né? Tirando o metrô, mas ele é um monopólio, né? Não está na hora de a gente atacar os monopólios em Salvador? Não, mas não tenha dúvida. Por que a gente tem que ter só duas ou três empresas de ônibus aí, né? Comandando aí. Duas ou três que são uma só, é um consórcio. Ela como monopólio é uma só. Né? Mas tem 2, 3 empresários. Sim, mas a negociação da prefeitura é com consórcio. Né? Que é uma só. É uma coisa só. Sim, mas não, você tem razão, mas monopólio claro é quando você tem só uma atuação de. Eu sei. Mas eu quero dizer assim, claro que tem as gratuidades que estão abusivas, né, que são excessivas, as meias entradas, as coisas que encarecem o custo final. Mas o fato é que todo contribuinte de Salvador já está pagando os subsídios, né? Que o cara vai precisar cada vez mais, o mundo inteiro tem esse problema. De ter subsídio para o transporte coletivo, mas também se cobra a eficiência, né? Porque não demora de passar, está muito lotado. Como é que você vê soluções para o transporte? Bom, a minha origem é São Paulo. Recentemente eu tive lá, né, para um evento do Novo. E a gente vê a questão da mobilidade lá é muito maior, né? Ainda está muito longe de países desenvolvidos, mas é muito maior do que aqui em Salvador. Então lá você tem um transporte interligado, né? E você tem que ter mais redes mais linhas de metrô, trem, né? Por exemplo, o trem do subúrbio aqui tem que ser revitalizado para fazer uma integração. Existe o projeto, né? mas não saiu ainda. Não saiu, né? Então é tudo assim. Então eu vejo que para melhorar o transporte, a mobilidade urbana, você tem que fazer mais linhas de metrô, as linhas de trens integradas, os ônibus integrados, e também dar oportunidade para as pessoas também participarem do transporte, empresários, né? Pequenos empresários que queiram... São Paulo eu sei que teve uma briga muito grande, até se projetou lá o Gilmar Tato, né? Que depois foi pro PT, não deu para entender aquilo. É candidato agora, inclusive. Com as vans, né? Para ter o serviço de van. Salvador, esses empresários só são liberados no extremo norte da cidade. São as chamadas linhas complementares da parte norte da cidade. Não está na hora de ampliar isso para a cidade toda, de permitir que pequenos empreendedores que têm lá seu micro-ônibus, claro, coisa padronizada, bonitinha e tal, possam atuar na cidade toda? Não tenha dúvida, eu creio nisso, porque você tem que ter uma rede e um complementa o outro, tá certo? Obviamente você vai ter que seguir as regras, né? Porque você tem que cuidar da segurança dos passageiros, das pessoas, mas você pode muito bem abrir para pequenos empresários, pequenos motoristas que tenham o seu micro-ônibus, né? E também soluções como a Uber, né?
veio Sim, mas o Uber tem aquela coisa, se o transporte é muito ruim, a gente discutia isso aqui numa outra entrevista, você joga todo mundo pro Uber, e aí, como o Uber é um carro individual, uma pessoa, um carro, isso enche o trânsito de uma maneira brutal, né? Isso sim. aumenta os congestionamentos e piora a vida de todo mundo. O que eu acho que é aquela questão, Nilson, e aí você entra com a questão da sua experiência em empresa, suas experiências em condomínio, e dimensionar a oferta a cada necessidade. Você tem áreas, por exemplo, de Salvador, que tem baixa densidade demográfica. Aí vem aquele ônibus gigantão lá que carrega 100 pessoas. Beleza, daí então, ele vai para lá, tem baixa densidade, ele vai fazer o quê? Ele vai espaçar muito o tempo de Uhum, passagem. Né? E isso vai causar, coitada daquela comunidade que tem baixa densidade, porque ela vai ter que esperar uma hora e meia para ter um ônibus. Então, se ela tiver uma van, por exemplo, um micro-ônibus, esse micro-ônibus vai, como ele carrega menos gente cada vez, ele vai poder estar lá para dimensionar para aquela comunidade, né? sim. E tem lugares que tem tão baixa densidade que pode ser tipo um Uber lotação, como já se pensou, já vi cidades fazerem isso, né? Você tem lá Uhum. quase que uma minivan, como eles falam, né? Para 6, 7, 8 lugares, né? Dependendo do lugar. Não está na hora de fazer isso de uma forma inteligente e quebrando o monopólio? Sim, isso é possível, e essa integração fazer um mapeamento da cidade onde tem essas maiores densidades, menos densidades, e fazer um trabalho para que exista uma integração maior e oportunidades de outros entrantes, outras pessoas que têm interesse nesse assunto também consigam ajudar e complementar a mobilidade, melhorar a mobilidade. Eu creio, eu concordo com você que é um tema que deva ser discutido de uma forma mais abrangente, fazer um mapeamento, quebrar esse monopólio, colocar, quando eu falo de Uber, já existe um Uber que é uma solução de ônibus, né, mas ele está sendo barrado aí em algumas cidades, que é no sentido coletivo, com muito mais barato do que você contratar um transporte, né? Muita gente hoje aqui em Salvador sai daqui para trabalhar no polo, né? Na região metropolitana. Então, poderia ter outras opções que não só as empresas pagam, obviamente, isso daí, É. mas você até chegar a esses pontos, o morador, né? Porque às vezes ele mora num lugar muito longe, e até chegar nesse ponto para pegar um transporte da empresa é muito difícil. Então você tem que realmente fazer esse mapeamento geral e criar uma política para melhorar essa mobilidade, não tenha dúvida, isso é importante. Essa questão do polo, isso é antiga, né? Eu realmente não consigo entender porque que as pessoas não moram em Camaçari, mas elas não querem que morar em Camaçari, querem morar aqui. Morar em Salvador. E aí fica longe, lógico. A coisa. Melhorou muito o sistema viário, óbvio, né? Com a via parafuso e tal, mas mesmo assim é O muita pessoal quer pegar viagem todo dia. parafuso, pegar cascalheira. Não é fácil, né? É, Bem, como é que você vê a questão, então, do PDDU também, que se discute muito, né? Olha a sua visão sobre você, é síndico profissional, você lida com condomínios, né? Imagino também, de alta densidade, né? É, verticalizados. Como é que você vê essa questão da verticalização, Salvador, dos padrões construtivos? Não está na hora da gente pensar um pouco mais como pensaram Singapura, como pensou Hong Kong, como pensou Bogotá, no sentido de favorecer o adensamento, porque ele libera mais áreas verdes e tal. Porque a mentalidade geral aqui, pô, tem até uma música, né, que subiu o prédio, o osso vai, achando que vai fazer sombra e tal, aquela coisa. Mas no mundo todo a gente vê soluções que passam pela verticalização. Como é que você vê isso? Com relação a essa questão da urbanização, né, eu entendo que a gente tem que ser mais liberal nesse processo aí. Ou seja, a gente tem que criar mecanismo de que as pessoas elas têm que ficar próximas do trabalho.
Você não pode criar um plano diretor de urbanismo na cidade onde você privilegia, afaste as pessoas dos centros onde elas trabalham, né? Então, eu vejo que a gente tem que cuidar de uma forma que essas pessoas não tenham que ficar. Aí melhora a mobilidade também, né? Você não vai precisar de tanta deslocamento, né? Mas você precisa criar condições para que as pessoas fiquem próximas da onde elas trabalham. Como você falou aí, pô, por que as pessoas não acabam não morando em Camaçari, vêm morar em Salvador para trabalhar no polo? Porque talvez não tenha em Camaçari a infraestrutura ou tenha as condições para que elas fiquem ali, então elas preferem ficar em Salvador. Então, isso é um planejamento que tem que ser feito, envolvendo arquitetos, urbanistas, enfim, especialistas e a população, para que a gente possa fazer um planejamento que a cidade não tenha que as pessoas não tenham que ficar se deslocando tanto para chegar no trabalho ou para se divertir, né? Ou para ter o seu lazer, tá certo? Então, eu penso assim, dessa forma. Essa questão que você apontou de Camaçari, você falou Lauro de Freitas também, uma coisa, claro, Salvador, a característica nossa aqui, em relação a todas as regiões metropolitanas do Brasil, Salvador concentra a imensa maioria dos habitantes da região metropolitana de Salvador, ao contrário de outro que acontece em outras cidades. Em Recife, há mais população nos outros municípios da região tomados, né, da região metropolitana de Recife do que da próprio município de Recife, Porto Alegre assim, São Paulo não chega a ser assim, mas é parelho, quer dizer, a soma dos municípios em volta dá quase a população do município de São Paulo, Campinas também tem isso, enfim. Mas Salvador concentra aqui. Mas há questões que têm que ser resolvidas dentro da região, somente quando tem uma conurbação, quando tem uma continuidade urbana, né? O consórcio de municípios da região metropolitana funciona muito bem para a questão da coleta e tratamento de lixo. Ele não teria que funcionar para outras coisas, não teria que se incentivar o município de Salvador a dialogar mais com os municípios vizinhos e da metropolitana para essa integração favorecer a todos, tanto aos soteropolitanos quanto aos habitantes dos municípios vizinhos? Sim, eu vejo que os governantes eles tomam ações muito isoladas, né? Cada um pensa no seu e não trabalham de forma integrada, né? Então, essa integração, porque, obviamente, sempre tem uma consequência. Às vezes você tem um rio, um córrego, algum esgoto que passa numa área e avança numa outra cidade. Então, essa integração e essa conversa dos agentes, né? Aí a gente tem que tirar fora ideologia, partido político, né? Quando você está lá, você está lá para fazer o melhor para a sua região, e você tem que conversar com os seus vizinhos para ficar ter uma forma harmoniosa para resolver essas questões aí, né? Sim. Agora, Nilson, a gente está chegando perto de uma hora de programa. Eu queria te deixar à vontade agora para te dizer quais são as suas principais propostas, quais são as principais metas, o que você está pensando assim como principal na sua atuação como vereador. Bom, vamos lá. A minha bandeira principal é a fiscalização e a transparência, né? E eu vejo assim, Aurélio, eu acho que às vezes o candidato, né, o pré-candidato, os vereadores, eles querem abraçar várias pautas, várias bandeiras, e acabam não fazendo nada bem feito, né? Então, a minha bandeira principal é fiscalização e transparência, e eu gostaria também de participar de um plano municipal integrado de saneamento básico, que é uma licitação que foi feita o ano passado para fazer, já tem um consórcio ganhador, inclusive, no município, para fazer esse plano de saneamento, né? Agora com um novo marco legal do saneamento. Então, esse é uma outra frente. Mas o principal mesmo
é fiscalização e transparência. Mas você vai falar, pô, mas não é pouco? Eu falei, não é pouco. Porque você fiscalizando, você combatendo a corrupção, você exigindo mais transparência, vai fazer com que o executivo consiga destinar mais os recursos para as necessidades, as outras necessidades básicas do cidadão soteropolitano. Então, na realidade, eu vejo dessa forma. E, obviamente, como eu sou também um empreendedor, eu vou também estar trabalhando com propostas no sentido de melhorar o empreendedorismo. Eu tenho já uma ideia da questão do TFF. Eu vejo, eu sofro isso, eu sou um síndico profissional, eu tenho uma empresa, a minha atividade ela é baixíssimo risco, tá certo? Às vezes eu não preciso nem de um escritório, e eu tenho que pagar uma taxa de fiscalização, porque eu tenho que pagar uma estrutura que existe lá para fiscalizar, né? E a gente nunca é fiscalizado, na realidade. Eu nunca vi esses fiscais atuando, né? Então, eu vejo que o TFF, por exemplo, é uma taxa que tem que ser cobrada para aquelas atividades de médio, alto risco, envolvendo a higiene, a segurança, o meio ambiente, a tranquilidade, né, das pessoas, enfim. Então, esse é uma outra vez. Então, resumindo, fiscalização e transparência, participar do plano de saneamento básico do município, o plano integrado, e ações para melhoria do empreendedor, para que a gente possa empreender melhor, com menos custos, com menos taxas, menos impostos. Você falou numa questão fundamental, Nilson, porque eu queria até ressaltar, para quem está nos assistindo e é leitor de Salvador, a importância do saneamento básico, do divisor de águas que é o saneamento básico, uma analogia com a água, né? Porque a gente teve aqui o Baía Azul, eu acompanhei na época já, no início dos anos 1990, que foi um divisor de águas, realmente a cidade foi toda conectada, foi criada toda uma rede, foi exemplo para o Brasil, inclusive, toda uma rede de coleta do esgoto local, com a estação de tratamento do Rio Vermelho e depois as outras estações de tratamento. Bom, isso limpou as praias, né? Limpou as praias, limpou os nossos rios, lá. Só que com o tempo, a falta de fiscalização, a negligência, a falta de novos investimentos fez com que a poluição voltasse. E hoje nós temos aí o Rio Camaragibe, que é desviado na altura do Iguatemi, da rodoviária, e passa pelo Salvador Shopping ali, vai passar pela Magalhães Neto, pela Costa Azul, já extremamente poluído. Ele já acabou com aquela praia ali do Jardim dos Namorados, Jardim de Alá, que é uma área belíssima e que está degradada em função dessa poluição. Né? E isso afeta o turismo da cidade, afeta a qualidade de vida das pessoas. A gente sabe que há uma baixa saúde, né? Uma baixa na imunidade. Existem as consequências do saneamento básico ineficiente são terríveis. Eles são terríveis em todos os sentidos, né? Não é só na saúde. Ele baixa a produtividade, baixa a felicidade das pessoas é afetada negativamente pela falta de saneamento. E as pessoas têm uma ideia de que a estatal tem que resolver tudo, né? A Embasa tem que... isso é problema da Embasa. Mas o município tem muito a fazer nisso, não tem? Como é que está essa ideia do plano aí? Fala mais um pouco sobre esse plano que você está falando. Diga um pouco mais sobre isso. Então, esse plano, só para você ter uma ideia, o nosso plano municipal de saneamento básico, ele é de 10 anos atrás, é da época ainda de antes do ACM Neto. João Henrique. E do João Henrique. E ele precisa ser revisado. E ele, na realidade, ele precisa ser... muita gente acha assim, não, a responsabilidade do saneamento básico é da Embasa, é do Estado. Mas você tem a questão dos rios, dos córregos, do esgoto, né? Você tem a coleta porque saneamento básico é um conjunto, né? Não é só a água, né? Tratada, que é importante, mas é a coleta seletiva,
é o tratamento do lixo. Isso são ações municipais. Esse plano, ele visa isso, né? Ele, inclusive no edital, eu já li, ele prevê que você tem que fazer uma equipe, né? Tem que ter uma equipe com especialistas, com pessoas da área, com pessoas vereadores, né? Fazer um grupo para que depois faça um projeto de lei para esse plano. E agora a gente tem que privatizar, né? Eu entendo que a gente tem que a Embasa ela não está conseguindo atender. Então, com esse o novo marco legal do saneamento, a gente vai ter condições. O governador já sinalizou isso, né? E exatamente, ele já até disse que ele é uma empresa que consome 70% dos recursos vão para a folha, né? Então fica muito difícil fazer investimentos, melhorias, e os nossos indicadores também estão muito ruins nessa área. Então, eu quero entrar de cabeça nesse plano. Inclusive, já até solicitei informações, já mandei e-mail, mas eu não obtive resposta nenhuma de como é que está esse processo. E assim que eu for eleito, eu quero participar desse planejamento do saneamento para a gente melhorar. A gente está falando do turismo, a gente está falando aqui também da orla, né, da Atlântico, mas como o meu foco principal vai ser as áreas mais carentes. A qualidade de vida do soteropolitano, em geral. Exatamente, você vê lá no exemplo que eu tirei, na Baixa do Petróleo, aquela maré, aquele local ali, quando a maré enche, aquelas crianças, elas entram naquelas águas poluídas. Eu não sei como é que... A Enseada dos Tanheiros, além de belíssima, né? Embora, claro, tenha sofrido os aterros, que a gente sabe a história dos alagados, sabe como aquilo foi aterrado, mas ela já chegou a ser limpa na época do Baía Azul, né? Exato. Tinha areia ali. Voltou toda a poluição. A família da minha esposa é dali, a casa bem próxima ali da maré, né? E o meu cunhado tem até um barquinho, às vezes eu saio com ele ali para andar de barco ali na Bahia, de Todos os Santos ali. E ali é um lugar que, poxa, podia ser também explorado o turismo ali, né? Poderia ser feito se tivesse bem tratado, a água tratada, tivesse... Você imagine aquela orla ali com barzinhos, com uma coisa organizada, com várias opções e com opções de lazer ali, de passear, né, as pessoas. Como você tem na Ribeira você tem isso, mas que é prejudicado também pela qualidade da água. Né? Quer dizer, a Ribeira sofre as consequências da poluição da Enseada dos Tanheiros pela falta de saneamento básico. Eu vou te dizer uma coisa, Nilson. Eu vou te fazer um depoimento assim forte, até para quem está nos assistindo. Olha, Nilson, se você fizer, se tivermos um vereador que faça só isso, de chegar e fiscalizar realmente essa questão do saneamento básico, já teria feito mais do que se possa imaginar. É uma coisa de uma dimensão muito grande. O saneamento básico é uma questão absolutamente essencial para a cidade, para o desenvolvimento, econômico, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento, para a saúde das pessoas, para a autoestima também do soteropolitano, e para tudo que leva aquilo, até para resultados na educação acabam acontecendo se a gente tiver saneamento básico. Então eu quero te parabenizar por estar acompanhando isso e dizer assim, poxa, Nilson, eu espero que você, como vereador, siga acompanhando todos os dias essa questão do saneamento básico. Não tenha dúvida. Esse aí vai ser uma pauta que eu vou abraçar com muita força, com muita intensidade, porque isso aí realmente a gente precisa melhorar essa condição. Aqui não é possível a gente ter esgoto a céu aberto ainda, passando do lado das casas das pessoas. Ainda mais que rato passando na rua, não dá. Ainda mais que aquela história, né? Eu digo sempre, poxa, Salvador foi uma das cidades mais ricas do mundo no século XVII. Depois caímos, né? E tem que recuperar. Então, tem história. A mesma coisa no saneamento. Quando terminou o Baía Azul, Salvador tinha 90% pelo menos das praias limpas. Né? Por que a gente regrediu isso?
Então, não dá para aceitar que a gente volte atrás. Verdade. É isso aí. Bom, deixo para você as palavras finais aí, sua comunicação. Sei que agora com o eleitor, mas o vídeo vai ficar para sempre, então as palavras do Nilson também como pessoa, né, como depoimento para a vida toda. Bom, olha, pessoal, eu sou uma pessoa simples. Eu acho o seguinte, que só tem um jeito de fazer as coisas, o do modo certo. Não tem outro jeito. A minha vida toda foi assim. E eu, graças a Deus, eu construí uma história. Eu tenho orgulho, porque hoje eu tenho muitos amigos, pares, pessoas com quem eu trabalhei, chefes, clientes, subordinados, com muita credibilidade. Eu tenho orgulho de ter na minha rede do LinkedIn, que é uma rede profissional, eu tenho várias recomendações lá que me enchem de orgulho, e isso é muito mais valioso do que o dinheiro que eu ganhei nesse período. E não foi muito, a gente não só deu para sobreviver, né? Mas é isso. E eu quero passar toda essa minha experiência, esse meu perfil de entregar, né? de fazer as coisas acontecer, porque eu sou dessa forma. Então, eu, dentro do legislativo, eu vou buscar fazer as coisas, fiscalizar, cobrar e cobrar que as pessoas façam as coisas da forma certa, tá certo? Então, é isso que eu quero deixar como mensagem. Sou uma pessoa simples, não sou da política, né? Vocês já devem ter percebido que eu não tenho essa habilidade toda com as câmeras e também com o discurso fácil, né? Mas se vocês entrarem nas minhas redes, se vocês entrarem no meu perfil profissional, vocês vão ver os meus resultados. E é isso que eu quero trazer para Salvador. Eu adoro essa cidade, eu adotei ela, é uma cidade do coração. Minha esposa é baiana, os meus amigos, os meus melhores amigos estão aqui, e eu vivo aqui há 12 anos, trabalho aqui há mais de 30 anos, e eu quero retribuir para a cidade tudo que a cidade me deu até hoje, porque eu também trabalhei aqui e tive muito sucesso aqui na iniciativa privada, nas empresas que eu passei. É uma cidade que eu também nasci fora daqui, mas é uma cidade que recebe muito bem quem vem de fora, né? É verdade. É muito acolhedora, a gente nunca se sente discriminado por não ter nascido em Salvador. Exatamente. O soteropolitano faz nos sentir tão soteropolitano quanto qualquer outro. Com certeza. E assim, no nosso caso, né? Não sei exatamente o seu, mas o meu, assim, eu adotei aqui, né? Eu tive oportunidades de conhecer outros lugares e eu escolhi Salvador para viver, para morar, porque eu gosto daqui, a energia daqui, a comida, né? Tudo. Eu me sinto muito feliz aqui em Salvador e eu quero fazer um trabalho aqui de excelência. Vocês podem contar comigo. Eu vou fazer isso. Maravilha, Nilson. Te agradeço muito pela participação. Eu que agradeço. Valeu a conversa, assim, a gente gravou, porque você deu bom dia, porque a gente está gravando de manhã. Porque a pessoa não vai assistir necessariamente de manhã, porque aí até evita dizer bom dia, boa noite. Mas eu tô com um pouquinho de cara de sono ainda. Não, eu adoro gravar nesse primeiro horário, né? Não tem problema nenhum. Mas foi ótimo, eu gostei. Você também quero agradecer você, Aurélio, pela oportunidade. Você deixa a gente muito à vontade. É um bate-papo aqui, né? Exato, a ideia é essa. De coisas de como é que a gente pode melhorar Salvador, né? Então, é sempre um prazer estar falando de Salvador e como é que a gente pode melhorar aqui. Maravilha, Nilson. Grande abraço e sucesso aí nessa eleição e em tudo, na vida. Valeu. Para você também. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a todos aí e tamo junto. E o direito do cidadão é prioridade.